Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Vamos fazer uma leitura bem pequena no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, 4 e 5. Glória a Deus. Como sempre, nós fazemos esta leitura. Eu vou ler o versículo 3 e a igreja o seguinte e o terceiro todos nós. Versículo 3 diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Toda a igreja. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, reinarão para todos sempre. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, se houver entre nós também algum amigo que não foi identificado, mas que você sinta-se bem em nosso meio, é um prazer em tê-los conosco. Nós estamos na casa do nosso Pai. O melhor lugar desta cidade é aqui, porque aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Sagrada, a qual nos faz bem e sentimos a sua glória. Graças a Deus. Eu quero nesta noite, baseado nesta leitura, falar sobre 7 glórias dos remidos. Tem muitas coisas boas nos céus que está aguardada para os cristãos. Glórias é recompensa, é tudo de bom que o nosso Deus reservou nos céus. Não que nós somos merecedores, não, mas é para aqueles que perseverarem até o fim. A nossa carreira aqui, neste mundo, como cristão, ela dá a aparência de uma corrida esportiva, que são muitas pessoas que correm com aquele objetivo de um prêmio. Porém, só ganha até 2 ou 3 pessoas. Da igreja é bem parecido, com uma diferença, que a nossa corrida aqui, ela não é esportiva, ela é espiritual. E quem vai ganhar o prêmio, não vou garantir também que é todos que estão nessa mesma carreira espiritual, porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Se levarmos em conta a parábola das 10 virgens, vai 50%. Então, vai muita gente. É a diferença que tem da carreira esportiva para a carreira espiritual. Diz a Bíblia que nós estamos lutando pelo prêmio. Este prêmio não é aqui. Aqui nós vamos adquirir, mas vamos receber somente quando chegar lá. Porque a Bíblia diz que todo aquele que for fiel até o fim será salvo. Então é isso que nós estamos fazendo, servindo a Deus para ir para o céu. Se alguém já contestou contra você, com você,
dizendo que ninguém vai para o céu, que isso não é consistente. Quem um pecador como você, como eu, que vai para o céu, não, o céu só é lugar de Deus. Não sei se alguém já foi contestado. Ora, meus irmãos, e eu, uma vez assistindo uma pessoa dialogando com outro que não acreditava em Deus, um ateu e um crente falando, e o ateu deu suas ideias, as suas razões, e aí o irmão concluiu dizendo: a sua incredulidade não vai mudar a minha fé, que eu creio em Jesus Cristo, Senhor. Se você crê ou não, mas eu creio, tenho certeza que sirvo a Deus e eu vou para o céu com o Senhor. Claro, meus amados, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: se nós esperarmos Jesus somente aqui nesta vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Então, qual é o motivo, qual é a razão de nós, eu e você, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão da nossa vaidade, abrir mão da nossa natureza, que só deseja essas coisas que o mundo oferece, para servir a Deus? É porque temos uma certeza absoluta que o que o Senhor Jesus Cristo falou em João capítulo 14 é uma pura certeza. Foi que ele disse: eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem crê nisso, irmãos? Eu creio, não tenho dúvida alguma. Agora, nós temos que lutar pela fé que o Senhor nosso Deus tem nos dado. Graças a Deus, que está escrito, não coloque na tela, por favor, Hebreus capítulo 11, o versículo 1, se não me falha a memória, Hebreus capítulo 11, isto, obrigado, meu querido, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Glória a Jesus, é a fé. A fé é o firme fundamento. Nós estamos firmados em Cristo Jesus pela fé. É aquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos. Não sabemos quando, mas sabemos que Ele vem. Nós sabemos que Ele vem, porque nós cremos na palavra do Senhor nosso Deus. Uma das coisas gloriosas que vamos obter é nos céus, além de muitas coisas boas. Lá vai ter, meus irmãos, o rio da água viva. O que é isso, meus irmãos? Água viva fala de vida. Jesus disse: eu sou a fonte de água viva, né? Quem beber dessa água material terá sede, mas quem beber da água que Ele der, nunca mais terá sede. Sabe por quê, meus irmãos? Porque está escrito também em Zacarias, por favor, Zacarias capítulo 14 e o versículo 11. Glória a Jesus. Zacarias 14, 11. Veja bem, meus irmãos, uma das glórias, que lá não haverá maldição, porque lá lugar é só vida, graças a Deus. E habitarão nela, e não haverá mais o quê? Maldição ou destruição, porque Jerusalém habitará segura. Promessa tanto para o povo de Israel, como para a igreja do arrebatamento.
não haverá maldição. Aqui nós somos, muitas vezes, mal entendidos, alguém até deseja o mal para você, até pessoas que lidam com esses movimentos espírita, às vezes, alguém que tem uma demanda contra outra pessoa, e vai até lá nesses terreiros lá e pede para fazer um mal para fulano, não é? Fazer uma macumba, fazer um despacho por lá para ver você totalmente destruído. Mas na Bíblia diz que nenhuma maldição sem causa, ela não acontece. Por quê, meus amados? Que lá, até aqui, na nossa vida, enquanto estamos aqui, nós somos ameaçados por isto. Porém, mesmo aqui, se você, se nós habitamos seguramente em Deus, nenhuma maldição vai te atingir, irmãos. Alguém pode até te prometer, te ameaçar, dizer que você vai ficar na miséria, você vai morrer tal dia, você vai ter um problema assim. Não te atribule, porque aquele que está com você é maior do que isso que está no mundo. A Bíblia diz Salmo 91, como é que diz? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Não, coloque aqui na tela esse Salmo 91 para nós lermos ele, por favor. Vamos, a igreja lê, por favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Versículo 2, por favor. Confiarei. Se você confia, não vai ter maldição. Se você confia, você pode fazer a sua viagem, você vai, ore a Deus, peça a sua companhia, sua proteção. Não confie em nada aqui neste mundo, mas somente naquele que vem lá de cima, que você vai e vai voltar em paz, em nome do Senhor Jesus. Por mais que o inimigo tentou, ou vai tentar atrapalhar o teu projeto, mas se você está em comunhão com Deus, nada vai te acontecer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Então, assim aqui não acontece a maldição, quanto mais lá na glória, quando lá estaremos, meus irmãos, para sempre desfrutando só de bênção, da presença do Senhor, sentir a sua presença, a sua glória, ver ao Senhor face a face como Ele é, e diz mais, e seremos como Ele é. Que maravilha, meus irmãos, é uma das glórias que Deus tem preparado para nós, ali nos céus, para os salvos. Glória a Deus. Meu irmão está, graças a Deus, que está tentando me ajudar aqui, botando aqui um tema, mas o meu aqui, meu irmão, é outro, viu? Glória a Jesus. Por favor, muito obrigado, que Deus abençoe. Mas vamos continuar. Segundo, o trono do Cordeiro é o centro. Trono é o que, irmãos? É o lugar onde o Senhor está habita. O trono do Cordeiro está no centro de tudo, da cidade celestial. A gente faz uma imaginação pela fé, como diz em Hebreus 11, primeiro. Como vai ser no céu? Imagine, irmão, não sei se alguma das pessoas que já foram assim no local de juiz, de promotor, para ser julgado por alguma coisa. É mais ou menos assim, aqui é só uma pequena mostra como é lá no céu. Só que aqui na terra, os homens vão julgar pelo que existe dois tipos de juiz que julgam aqui na terra. É o juiz estatal, aquele que julga condenando um e absolvendo o outro. O juiz arbitral
é aquele que resolve o problema sem condenar nenhum. Assim, quase semelhante vai ser nesse trono. Lá no trono vai se comparecer somente os remidos, os salvos, os que foram fiéis ao Senhor e não negaram a sua fé, não negaram o nome do Senhor, mas foram fiéis até o fim. Vamos ler Apocalipse, por favor, irmão. Capítulo 3, o versículo 8. Veremos o que é que diz o Senhor através desse texto sagrado. Apocalipse 3, o versículo 8. Coloque na tela, irmão, por favor. Aleluia. Para a igreja de Filadélfia, é a igreja que o Senhor, dentre as 7 cartas, foi esta: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Dentre essas coisas maravilhosas, meus irmãos, vamos ouvir outras coisas mais nos céus. Isso é verdade. Deus conhece a nossa vida aqui, tanto a nossa fé como as nossas obras. E se nós formos fiel, guardando a palavra, não negando o nome do Senhor, e muitas vezes, como diz aqui, tendo poucas forças. Às vezes alguém está passando por uma dificuldade tão grande, parece que não vai aguentar mais. Quantas vezes alguém diz para Deus: Deus, eu não aguento mais, eu não dou mais conta, a minha luta é grande. Tem, meus irmãos, lamentavelmente tem, no mundo que nós vivemos, no nosso meio cristão, tem umas pessoas que têm um problema, mas não é tão grande, tão assim, que maltrata tanto. Mas tem outras pessoas que passam uma situação tão difícil. Parece que para todo lado que vai dá tudo errado. Falta recurso, falta apoio, às vezes até subestimado ou subestimada. Porém, tais pessoas, em meio a todas essas lutas, ela continua dizendo: eu sou do Senhor Jesus, eu não vou abrir mão do meu Senhor, eu não vou desistir, o Senhor está comigo, o Senhor vai me abençoar, aleluia, mesmo coração ferido por algum problema, mas eu sou do Senhor, eu vou vencer, mesmo tendo pouca força, diz o texto, mas não negaste o meu nome, diz o Senhor. Dentre todas essas coisas boas, meus irmãos, vai ter mais. É muita coisa que a nossa mentalidade não consegue fazer um julgamento daquilo que tem preparado para os salvos. É coisas que nós nunca podemos nem pensar concretamente, mas pela fé, eu creio que vai acontecer tudo isso. É promessa do Senhor Jesus, nosso Deus. E 3 diz: um olhar permanente de Deus. Irmãos, que coisa boa é você todo o tempo estar vivendo sobre o olhar de Deus. Quantas vezes o olhar de Deus olha para alguém que diz: coitado desse varão, dessa mulher, desse homem que está fazendo assim, assim. Errado, mas está olhando. O olhar dele não é um olhar condenatório, é um olhar de misericórdia que lamenta. Quantas vezes alguém aqui, em determinado momento, ele age de forma antibíblica, foge dos padrões do cristianismo, da palavra, pensa que é dono de tudo, dono da vida, e que Deus vai me aceitar como eu quero. Mas Deus é tão misericordioso, meus irmãos, que Ele não quer que você se perca. Ele cria uma situação para que você possa ver
acreditar, despertar que Deus está de olho em você para tirar você dessa situação também. Você está sob a mira de Deus. E quando alguém também está te maltratando, te caluniando, Deus está vendo que você está perseverante. Quanto mais alguém te maltrata, mais você continua servindo ao Senhor. Quanto mais alguém te subestima, mais você adora o Senhor dos céus e da terra. Porque o inimigo usa alguém para te subestimar e dizer que você não tem importância, que você é assim, você não vai conseguir, você vai perder, você não tem nada para você, mas o Senhor está olhando para você, dizendo: você é importante para mim. Eu te comprei com meu sangue precioso. Você é meu, você é minha. Nenhum mal te sucederá, porque o olhar de Deus é um olhar de proteção, é um olhar de misericórdia, é um olhar de graça. E lá no céu vamos ver face a face, olhar nos olhos do Senhor, e Ele para nós dando bem-vindo. Oh, glória! Glorificado é o nome do Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. E lá vai haver, meus irmãos, serviço. Diz o texto aqui da leitura, e lá, versículo 3, e nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servirão. Glória a Deus. Quem serve é servo. E nós, além dos salvos, vamos estar servindo ao Senhor. Oh, glória! Meus irmãos, se nós pudéssemos ter assim uma imaginação concreta que não temos, como vai ser esse dia, nós adorando o Senhor, servindo ao Senhor, prestando adoração ao Senhor, assim como os anjos estão todo o tempo diante do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Assim vai acontecer com a igreja. Não sabemos como vai ser, de que maneira vai ser, de forma bem explicada, mas pela fé nós sabemos sim, vamos estar sempre e sempre servindo ao Senhor, na graça de Deus na nossa vida, sentindo a sua glória, a sua presença. Aí vale a pena, como hoje nós cantamos, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Por isso, meus irmãos, essa palavra é para mim, é para você, é para nós. Vale a pena você estar aqui nesta noite adorando o Senhor. Valeu a pena você abrir mão até de alguma atividade que você ia fazer hoje e veio para a casa do Senhor. Valeu a pena você estar aqui nesta noite, porque o principal está aqui, o Senhor da glória, que tem glória reservada para o seu povo nos céus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Em quinto lugar, uma glória com decoração, isto é, vai ser condecorado. Veja bem, meus irmãos, se aqui nós sentimos uma glória de Deus, agora imagine a condecoração, a recompensa, a vestimenta, o comportamento que os cristãos vão ter lá, os salvos, na presença de Deus, o lugar onde vai ser assentado, da maneira como vai ser tratado. Não dá para imaginar, meus irmãos. Eu sinto muito a graça de Deus quando começo a pensar nestas glórias maravilhosas, o que Deus tem preparado e reservado para nós. Agora, meus amados, não é fácil para nós vencermos isto. O teste para nós recebermos, ter de posse nos céus, com estas 7 glórias e outras mais. O teste é aqui neste mundo, o teste é aqui dentro de casa, o teste é aqui no trabalho, o teste é aqui nas viagens. De que maneira nós nos comportamos?
a nossa vida aqui, porque aqui nós somos sal, aqui nós somos luz, mas aquele que permanece resplandecendo como luz, fazendo diferença como servo e salvo em Cristo Jesus, esse lugar está reservado para você, minha irmã, para você, meu irmão, esta glória maravilhosa que o nosso Deus tem preparado através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e lá vai ser um dia inexplicável, não somente um dia, mas toda a eternidade, estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Queridos irmãos, só tem uma ida, para ir para o céu. Chegando lá, não dá mais para se arrepender, não é? Então é aqui. Se quando no arrebatamento, os que vão ficar eternamente na glória com o Senhor. Os que ficarem, vai ser difícil, meus irmãos, chegar nos céus, porque, segundo a palavra do Senhor, vai ser tribulação. Os cristãos que ficarem, vão passar por um teste da morte. Ou você nega o seu Cristo, ou você vai ser degolado, você vai ser morto, vai ser executado. Agora imagine, meus irmãos, se aqui que nós temos toda a liberdade, servindo a Deus, temos a graça de Deus na nossa vida, e quantas vezes alguém por qualquer coisa nega o nome do Senhor, não faz a diferença, mas tem alguns que vão mesmo morrendo, mas não vão desistir, sabendo que já ficou, mas que tem ainda essa oportunidade. Vai ser poucos, mas nem todos vão aguentar, porque imagine, irmãos, vejam bem, só uma conclusão. Tivemos há uns anos atrás a Covid, não é isso? E quem não tomasse a vacina, perdia até o emprego, não era? Só a vacina, meus irmãos. Perdi o emprego, não era? Se passasse, fosse para fazer um teste, para um emprego, nem um teste não fazia mais, e alguém se obrigou. Isso foi só um teste muito pequeno. Agora imagine, chegar no local, quantas vezes tem acontecido isso, de alguém negar o nome do Senhor Jesus, para amigos de trabalho. Não sou crente não. Outros, é contratado uma empresa, mas não diz que é crente. Não diz que é crente, fica caladinho. Porque tem medo ou vergonha de ser subestimado, de ser ignorado, enfim, até de perder uma oportunidade de uma promoção. E quando descobre, tem um bom tempo. Já vi esse caso acontecer. Quando, o caso faz tempo isso. Um irmão, um jovem, ele numa empresa, caladinho, trabalhando direitinho. Até que dado um dia, descobriram que ele era crente. Mas, irmão, tu é crente e não sabia. Por quê, irmãos? Com vergonha. Agora imagine, se aqui alguém não tem a firmeza de ser fiel na sua fé em Cristo Jesus, trabalhar, aonde trabalha, aonde estuda, com quem conversa, ele tem aquela graça, coragem, dizer: eu sou servo de Deus, eu sou serva do Senhor, eu não faço isso porque eu vou para o céu, eu sou comprado com o sangue de Jesus, mesmo sendo criticado, mas ele ou ela permanece firme. Tem sim, tem muito crente que não nega o nome do Senhor Jesus, e são esses que vão desfrutar das glórias celestial que está reservado em Deus nos céus. Persevere até o fim, porque vai dar certo. Jesus vai voltar e ele vem buscar aqueles que são fiéis até o fim. Aleluia! E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Se prepare, se você não está preparado, porque aquele que virá não tardará. Ele vem para buscar a sua igreja, e eu creio sem nenhuma dúvida que ele vem buscar a sua noiva querida. Quem crê, levante a mão e glorifique o nome do Senhor.
Mas eu não mereço, pastor. Eu também não mereço não, irmão. Ninguém merece. É a misericórdia de Deus para todos aqueles que forem fiéis até o fim. Pode perder o que perder, mas não vou perder a minha fé no Senhor, que tem reservado um lugar tão maravilhoso para mim, para você e para todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, irmão, fazer uma oração. Fiquemos em pé. Vamos fazer uma oração. O irmão, a irmã, faça uma reflexão. Se você está apta, se você está apto exatamente para esse dia glorioso, não é que você veja que você esteja em pecado, mas é alguma coisa você vai pensar e vai pedir misericórdia do Senhor. Porque enquanto eu e você estivermos aqui neste mundo, somos sujeitos a um pensamento negativo, a uma falha, mas nós precisamos de estar seguros nas mãos do Senhor Jesus. E que na sua casa, na sua vida, na sua família, não vai ter maldição não. Porque você é comprada com sangue do Cordeiro. O sangue que nos purifica de todo pecado. Pai amado, te pedimos misericórdia sobre nós. Precisamos, Senhor, da tua ajuda. Pois somos limitados, somos humanos. Sem ti nada somos, Senhor. Mas acreditamos perfeitamente, Senhor, no arrebatamento da sua igreja. No dia glorioso que o Senhor vai voltar, para cumprir a sua palavra que vai nos levar para si mesmo. Senhor, estamos te esperando. Nos sustenta com tuas mãos poderosas. Nos dá graça, Senhor, nos dá força, para nós perseverarmos até o fim. E se alguém tem uma falha, perdoa, Senhor. Tem misericórdia, e que a partir de hoje a sua vida seja renovada, a sua fé seja mais firmada, a sua esperança seja fortalecida, Senhor, para o dia do arrebatamento. Guarda teu povo, sustenta teu povo, e ser com a tua igreja neste lugar, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em espírito te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E nos e Senhor, te entregamos o nosso viver. E nos e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, Rei dos reis. Pois eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus.